Estamos iniciando a disciplina Teoria do Conhecimento para os cursos de História, Bacharelado e Licenciatura. E hoje iniciamos nosso primeiro tema. Hoje iniciamos nosso primeiro tema com o título A Definição da Disciplina. Este tema parece ocioso, mas conhecendo e tendo experiência sobre o ensino estudantil, nós percebemos ao longo do nosso ensinamento que os alunos precisam verdadeiramente saber o que estão estudando e em que consiste sua utilidade. Assim sendo, este primeiro tema trata verdadeiramente de esclarecer a especificidade do que vem a ser a teoria do conhecimento. A teoria do conhecimento é uma disciplina que, ao longo dos anos, ao longo da história, ela tem assumido diversos conceitos, diversas definições. Entre outros, poderíamos dizer que foi conhecida como epistemologia, foi conhecida como noxiologia, foi conhecida como crítica do conhecimento. Noxiologia, se entendo bem, era muito utilizada por aqueles cursos que eram lecionados nos seminários para a formação de sacerdotes, sobretudo sacerdotes católicos, nos conventos e em algumas escolas católicas, onde se utilizava mais que epistemologia ou teoria do conhecimento, noxiologia. Isto porque a noxiologia, evidentemente, ela se concentra no conhecimento interior, no conhecimento propriamente do que acontece com o ser humano como ser sapiente, e, evidentemente, um certo conhecimento encaminhado à experiência mística. Os cursos de filosofia propriamente seculares, vamos a dizer assim, eles utilizaram epistemologia porque, de certo modo, não estavam tão interessados no que acontecia no interior do ser humano ou no cérebro propriamente dito, como processo biológico de conhecimento, mas estavam interessados nessa atividade, nessa ação prática da relação sujeito-objeto, e na tentativa, evidentemente, de, nessa relação, estabelecer as condições da capacidade ou da possibilidade do conhecimento. E então, esta epistemologia se distingue da noxiologia nesse sentido em que seria um processo externo ao sujeito, embora evidentemente realizado pelo sujeito, mas uma atividade externa, praticamente, diríamos assim, de estratégia, de tática e de emprego de algumas técnicas. Já a crítica do conhecimento, que também foi utilizada muito nos colégios católicos, nos seminários para a formação de sacerdotes, enfim, e, claro, em algumas universidades que se empenhavam muito em um conhecimento instrumental, elas falavam de crítica do conhecimento no sentido de colocar em xeque as conquistas da ciência. Nesse sentido, então, a ciência que realmente procura certezas, procura verdades, mesmo que sejam verdades transitórias, verdades relativas, enfim, mas que se caracterizava por uma procura de um certo saber empírico, um certo saber, de certo modo, com segurança e através de mecanismos que pudessem ser comprovados, que pudessem ser instrumentalizados e que pudessem, de alguma maneira, obter resultados práticos. Então, a crítica do conhecimento, ou melhor dizendo, a teoria do conhecimento se denominava crítica do conhecimento porque
insistia muito nos seus fundamentos. Onde que se fundamenta este conhecimento? Onde que se fundamenta esta procura da certeza? Ou como se poderia afirmar que se conhece, que se tem condições de conhecer, enfim, e por isto que adquiria esta noção de crítica. E nesse sentido, então, nossa disciplina, como digo, ao longo da história e ao longo das instituições, tem aparecido com estes diversos nomes: nociologia, epistemologia ou crítica do conhecimento. Aqui nós, na Universidade Federal de Alagoas, tanto nos cursos de filosofia como nos cursos de história e em outras faculdades que de alguma maneira precisam e solicitam esta disciplina, ela assumiu o nome de teoria do conhecimento, e o que nós vamos aqui, de certo modo, a destrinchar, a esclarecer, a detalhar neste primeiro tema. Pois bem, a teoria do conhecimento, poderíamos dizer assim, é um conceito que estaria formado de duas palavras, teoria e conhecimento, mas a formação da disciplina enquanto disciplina unitária é uma unidade integral. E nesse sentido, tanto teoria como conhecimento são dois conceitos filosóficos que não meramente se correlacionam, mas se sintetizam, de tal forma que unitariamente ou integrados formam o que seja a teoria do conhecimento. Mas cada conceito, de certo modo, visto, estudado e utilizado separadamente, claro que dentro de uma gramática científica pode funcionar sem relacionar-se um com o outro. Mas aqui, como a disciplina tem como título Teoria do Conhecimento, então ambos conceitos se relacionam, se correlacionam, se integram e poderíamos dizer, sem dizer alguma heresia, se sintetizam, formando o que vem a ser a teoria do conhecimento. Esta teoria do conhecimento, evidentemente, ela se exprime privilegiadamente no que vem a ser a filosofia. A filosofia seria propriamente aquele produto ou aquela manifestação de isso que denominamos teoria do conhecimento como exemplo privilegiado do que seja a teoria do conhecimento. E então, por isso que aqui nós vamos, de certo modo, a explicitar o conceito de teoria, em primeiro lugar. Vamos a colocar o exemplo de teoria, falando em que consiste o conceito de filosofia. A seguir, falaremos propriamente do conceito de conhecimento, esclarecendo também sua definição, para, em um terceiro momento, juntar esse conceito de teoria com o conceito de conhecimento, formando isso que nós dizíamos, uma unidade sintética que vem a ser a teoria do conhecimento. Então, nosso desenvolvimento de aula será explicitar primeiro o conceito de teoria, dando um exemplo para nós privilegiado desse conceito, do que significa e em que consiste, com a filosofia, e a seguir esclarecendo esse conceito propriamente de conhecimento para finalmente definir, identificar, especificar, delimitar e esclarecer o que seja teoria do conhecimento. E nesse sentido, quando nós falamos de definição
da disciplina, neste caso, teoria do conhecimento, mas poderíamos dizer definição de qualquer outro conceito. Queremos dizer que fazemos um intento de identificar a disciplina, e se a identificamos, então também colocamos sua diferença. Ao identificar, ela se diferencia de outras disciplinas. Queremos dizer que delimitamos suas fronteiras, lhe colocamos um certo perímetro a seu alcance, até onde vai, até onde chega. Então, delimitamos e, de certo modo, também a distinguimos de outras disciplinas, normalmente de caráter filosófico, que possivelmente também venham, de alguma maneira, a relacionar-se com o que seja a teoria do conhecimento, o que seja a epistemologia, o que seja a crítica do conhecimento. E, nesse sentido, então, para nós, definir significa identificar, significa diferenciar, significa delimitar e significa distinguir. Claro que nesta distinção, nesta diferença, nesta identidade, queremos chegar a algo como a radicalidade, a raiz, o núcleo, o coração, onde ela se define. E essa é nossa tentativa neste primeiro tema, que é a definição de nossa disciplina, teoria do conhecimento. Pois bem, iniciando então com o conceito de teoria. De certo modo, é ocioso dizer que o conceito de teoria é um conceito de origem grego, ou de origem grega. Eu digo muitas vezes que devemos nosso modo de falar filosófico praticamente a um estranho processo de colonização que começou com uma denominada descoberta de nosso continente, de uma invasão, de uma conquista e de um progressivo processo de colonização, onde a cultura europeia, sabidamente de raiz greco-latina, chegou ao continente americano faz mais ou menos mais de 500 anos. E é por isso que, então, nosso falar filosófico, conceitual, é um falar que deita raízes na colonização. Atualmente se fala muito de um modo de pensar que rompa, que quebre com essa colonização que se denomina, ou se denominava colonização eurocêntrica, e que ultimamente se denomina de decolonização ou descolonização epistêmica. Isso significa dizer que, sobretudo na América Latina e em Brasil, está se tentando, possivelmente pela primeira vez, falar com suas próprias palavras. E, nesse sentido, essa tentativa de descolonização epistêmica, claro que levaria a um esforço de pensar, como dizia Kant, com sua própria cabeça. Mas, entanto, isto não acontece e continuamos, de certo modo, colonizados pela cultura greco-latina e colonizados pela história eurocêntrica, e cargamos com o peso de toda essa gramática e de todo esse modo de falar filosófico que tem origem na Grécia,
Então, nós dizemos aqui para a nossa disciplina, para nossos estudantes e para, de certo modo, também não ficar perdido apenas em um debate, de certo modo, inglório e que não nos levaria a nada. Então, nos restringimos especificamente a dizer que o conceito de teoria é de origem grega, do verbo theorein, e a teoria seria mais ou menos o que faziam os espectadores em qualquer espetáculo, em qualquer estádio, em qualquer festa cívica, em qualquer festa pública, onde ficavam, de certo modo, eu vou utilizar aqui, vou tentar falar com palavras, com conceitos que identifiquem esse conceito de teoria, mas não estou seguro se consigo acertar para vocês quando pretendo dizer o conceito de teoria. Bom, quando falava dos espectadores de qualquer espetáculo público, então eu digo que teoria veio dessa vida cotidiana, dessa prática desses espectadores que ficavam olhando, que ficavam mirando. Mas neste mirar, neste ver, não havia um maior envolvimento, não havia uma maior integração, não havia uma maior, de certo modo, interesse com relação a isso que estava se mirando, o que estava se olhando. De tal forma que para mim ver, o mirar, o olhar, é algo assim como algo natural, mas não com uma inclinação, com um interesse específico. Era simplesmente um olhar, um ver da vida. Quando este olhar e este ver começa a ter um certo interesse e há uma certa inclinação de vontade sobre isso que se vê, sobre isso que se mira, sobre isso que se olha, então já essa definição de teoria, essa definição de conceito, continua sendo esse olhar, esse ver, esse mirar, mas se se lhe acrescenta este interesse e esta vontade e esta inclinação, então já passa a ser uma certa observação. Já passa a ser uma certa contemplação. Porque já há um mirar, há um ver, há um olhar direcionado, específico. É mais ou menos como se me ocorre aqui o exemplo de quando Jesus andava pelas ruas do Jerusalém ou da Galileia e estava a multidão praticamente carregando-lo sobre os ombros, empurrando-lo e tal, ele vindo com seus discípulos, e de repente Jesus disse: alguém me tocou. Aí os discípulos ficam: mas, Senhor, aqui a multidão te tocando, tal. Como é que você disse que alguém me tocou? E ele disse: alguém me tocou. E então aí aparece uma mulher que diz: fui eu, Senhor, que eu toquei. Então aí a gente se vê como muita gente estava tocando a Jesus, mas essa pessoa que o tocou foi de maneira específica, foi com uma intenção, foi com uma inclinação, foi com um propósito.
Então, assim, nós podemos ver a vida passar, não podemos olhar o mundo, não podemos mirar qualquer coisa, mas enquanto não tenhamos um certo interesse, uma certa inclinação, uma certa especificidade, uma chamada de atenção, continua sendo uma espécie de mero olhar natural. Mas quando intervém este interesse, então digo, esse olhar, esse ver passa a definir-se como observação. Você fica atento, fica com um ponto específico. E quando fica com essa intenção, então também esse conceito de teoria, além de observação, passa também a ser definido como contemplação. Então passa, nesse grau de observação, passa a ser contemplação. Contemplação não é uma passividade, contemplação não é uma inércia, contemplação é uma ação interessada em ver, em olhar, em mirar algo específico, algo que te chama certo interesse. E neste caso aqui, evidentemente, interesse do conhecimento. E claro que quando a teoria passa do olhar, do ver, do mirar para o observar e contemplar, então aqui muda de grau de interesse do próprio ser humano, do próprio sujeito que vê, que mira e que olha. Já passa a, de alguma maneira, a sensação a intervir na intelecção. O cérebro começa a intervir. E nessa intervenção, então, é essa ação de observar e essa ação de contemplar. Bom, e aqui, quando se realiza essa observação e essa contemplação, já quando a sensação ativa o cérebro, ativa a intelecção, então aqui aparece o que nós diríamos assim, o fechamento do círculo da teoria, onde a gente pode falar de especulação. Então, veja, aqui nós temos avançado de um simples ver, olhar, mirar, para um seguinte momento que já é observar, contemplar, e já um terceiro momento que é a especulação. Que diferencia apenas do observar e da contemplação para a especulação? Que o sujeito pergunta, que o sujeito se questiona, que o sujeito já levanta uma inquietação sobre o que vê, sobre o que mira, sobre o que olha, sobre o que contempla e sobre o que observa. E aqui, então, estes três momentos constituem propriamente o que vem a ser definido como teoria. Teoria seria esta junção ou esta síntese deste processo que começa com ver, olhar ou mirar natural, que cresce na observação e na contemplação e que conclui quando levanta o questionamento sobre o que vê, sobre o que olha, sobre o que mira e começa a levantar questões, começa a interrogar, começa a procurar respostas. E nesse sentido, então, este movimento é o que
conjuntamente, podemos dizer que é a teoria. Desde o ponto de vista da filosofia, todos os filósofos estão cansados de dizer que o exercício supremo do pensar, o exercício supremo da teoria, ou melhor dizendo, a manifestação do exercício teórico seria o pensar sobre o pensar. Nós diríamos assim, a máxima expressão da teoria é pensar o pensamento. Porque pensar o pensamento, como nós veremos a seguir, produz o pensamento do pensamento. E a teoria se movimenta já neste nível de intelecção abstrata. Abstrata, mas que partiu da sensação e da percepção. Ou seja, desde o ponto de vista da teoria do conhecimento, por mais que seja uma intelecção abstrata, sempre terá como ponto de partida, como fundamento, como largada, a realidade enquanto tal, na sua totalidade. E, claro, quando se diz que a maior manifestação, o máximo exemplo de teoria é pensar o pensar, não quer dizer, evidentemente, que nos estejamos perdendo em uma abstração pura. Ao contrário, pensar o pensar, pensar o pensamento, produzir pensamento do pensamento, é levar esse exercício teórico à sua máxima expressão. Nós dizíamos possivelmente que talvez aqui, estamos falando no Nordeste brasileiro, estamos falando em Brasil, e se me ocorre que poderia-se dizer que um verdadeiro teorós, ou todos esses teoroi, para dizer-lo em plural, que fazem e que realizam possivelmente sem querer e sem pensar, ou sem imaginar que estão teorizando, é quando se diz de aqueles senhores já idosos, que têm toda uma vida de experiência e que de repente estão sentados lá embaixo de uma árvore, estão sentados lá em uma pedra, no sertão, e se dizem, estão matutando. Bom, este matutar, que seria pensar o mundo, mas pensar o mundo em uma reflexão teórica, é a máxima expressão da teoria. Então, quando você está matutando. Ou, se vocês quiserem, desde um ponto de vista mais, eu não diria literário ou filosófico, talvez metafórico, é quando Nietzsche disse que ele não se preocupava que as pessoas, que os seres humanos entendessem sua filosofia. Porque ele disse que não tinha escrito isso para os seres humanos, sino para as vacas. Que as vacas, elas entenderiam sua filosofia porque elas têm o costume de ruminar. E ruminar, para ele, seria esse mastigar, esse remoer entre idas e voltas para entender sua filosofia. Então, este processo que constitui a teoria, claro, é um processo que produz o pensamento fruto do pensar, deste pensar que começa com um olhar, passa para a contemplação e termina na especulação.
Agora, dita a teoria dessa maneira, há uma questão sempre levantada ao longo da história da filosofia, e sobretudo com o marxismo e com o pragmatismo, de dizer assim, bom, como é que fica a relação teoria-prática? Como é que fica a relação entre pensar e agir? Como é que se relaciona essa questão da praxis? E claro que resulta, às vezes, uma contraposição entre a vida cotidiana, a vida comum, corriqueira, porque você encontra pessoas, por exemplo, um operário diz, não, eu sou um homem prático, não sou teórico. Teórico é meu irmão que estuda na universidade e estuda filosofia. Ele é teórico, eu sou prático. Então parece como se houvesse um divórcio entre teoria e prática. Ou, se vocês quiserem, de uma maneira mais técnica, entre pensar e agir. A teoria, evidentemente, estaria mal compreendida ou compreendida pela metade, ou compreendida de maneira capenga, se a gente não pudesse, de alguma maneira, colocar o conceito de teoria junto ao processo do agir. Eu não tenho muito apreço por Luis Althusser, mas Luis Althusser criou uma palavra que juntava a teoria e a prática, dizendo assim, é uma prática teórica. Então, possivelmente sem concordar muito com Luis Althusser, por exemplo, quando disse que a história é um processo sem sujeito nem fins, bom, sem concordar muito com tudo o que Althusser dizia, mas eu quero dizer que esta junção entre teoria e prática, esta prática, esta praxis, então pode-se dizer assim que a teoria é uma prática teórica. Se não se pode distanciar diríamos assim, como se disséssemos uma razão pura ou um pensar carente de realidade, um pensar abstrato. Da teoria não podemos nunca imaginar isto. A teoria sempre estará ligada à realidade, porque, como nós veremos, desde um ponto de vista da teoria do conhecimento, a realidade é teórica, nossa realidade é conceitual. Nossa realidade é fruto do conhecimento. Nossa realidade é fruto desse processo de ver, olhar, mirar, que passa pela observação na contemplação, que levanta especulações, que pergunta e que reclama respostas. E a realidade aparece nesse exercício teórico, conceitual. Por isso que a filosofia privilegia não propriamente as palavras. Não é que a gente não possa dizer assim, não, claro que qualquer discurso, claro que qualquer escrito, ele é através das palavras, sim, mas a filosofia prefere não falar de palavras, mas de conceitos. Por quê? Porque o conceito significaria realizar o exercício que uma parteira faz, dar à luz. Ela concebe. Então, uma mulher grávida concebe, realiza uma concepção. E assim, o conceito, verdadeiramente, quando se produz, ele concebe a realidade.
ou como dizia Sócrates, eu faço uma espécie de ofício de parteira. Como a parteira ajuda a dar à luz os meninos, eu ajudo a dar à luz a realidade. Então, este privilégio da filosofia de falar em conceitos é, evidentemente, o fruto desse exercício teórico, ou, como dizia Althusser, dessa prática teórica. E, bom, pelo que diz em relação especificamente ao conceito de teoria, basta dizer isto que nós dissemos e que ela se entende nesse processo de a apreensão da realidade. Bom, nós dissemos também que a manifestação maior do conceito de teoria, ou do que significa teoria, ou em que consiste a teoria, dizíamos, a maior manifestação, ela se apresenta, sobretudo, no conceito de filosofia. Filosofia é o lugar privilegiado da teoria. A filosofia é a expressão teórica do ser humano. A filosofia seria como o cume do exercício produtivo do cérebro humano, onde tradicionalmente se diz reside o processo racional. Então, por isto que aqui nós trazemos também como exemplo privilegiado esse conceito de filosofia. E aqui nós vamos a tentar definir a filosofia de uma maneira breve ou de uma maneira assim rápida, porque estamos falando para estudantes de história. Se eu estivesse falando para estudantes de filosofia propriamente, então com toda certeza eu me deteria bastante para explicar mais a fundo, com mais detalhamento, isso que é o conceito de filosofia. Mas vamos a utilizar aqui o conceito apenas como o conceito de filosofia como exemplo. É algo assim como se fosse um conceito instrumental para continuar explicando apenas esse conceito que nós queremos explicar, que é nossa disciplina, que é teoria do conhecimento. Onde nós tínhamos dito que a teoria do conhecimento está formada por dois conceitos que formam uma síntese integral, que é a teoria do conhecimento. E se os conceitos são teoria e conhecimento. E o exemplo maior da teoria, então, é esse conceito de filosofia. Pois bem, aqui o que vou fazer para estudantes de história, colocar três conceitos. Me interessa muito a terceira definição de filosofia, porque me parece que aí nós temos um maior esclarecimento do próprio andar, da própria construção do filosofar, que evidentemente tem como produto a filosofia. Então, denomino a definição de filosofia primeira como um conceito etimológico, a segunda definição como um conceito técnico, e a terceira definição, eu digo, é uma definição do próprio filosofar, ou desde o próprio exercício do filosofar. A filosofia, então, seria, nesse terceiro momento, definida desde o próprio exercício do filosofar. Tem água, Jé? Não. Não? Aqui essa parte não, dessa aí?
Nessa parte a gente corta, viu? Corta. Não, pode continuar. Não Ah, corta aqui. ah. Então, essa é a primeira definição, desde o ponto de vista etimológico. Claro que se vocês forem estudantes de filosofia, então possivelmente me abandonassem, me deixariam só na sala de aula, porque esta definição etimológica todo mundo sabe de cor e salteado. Acredito que vocês também. Mas de qualquer maneira, eu estou colocando este conceito apenas como ilustração para chegar a esse terceiro conceito, que me parece mais significativo para nossos estudos, propriamente de teoria do conhecimento, mesmo na sua utilização de área de história. Então, todos nós sabemos que, novamente, o conceito de filosofia é um conceito de origem grega, composto de duas palavras, philos e sofia, desde o ponto de vista etimológico. Philos, que significa amor, amizade, amante, etc. Então, sofia, que significa sabedoria. E então, juntos, philos e sofia formam o conceito de filosofia que, de início, assim, de imediato, significa amor pela sabedoria. E, consequentemente, o filósofo é o amante da sabedoria, o amigo da sabedoria. E nesse sentido, diríamos assim que esse filósofo que assume essa definição etimológica, então ele procura saber, sempre está procurando saber. É como uma criança que, quando começa a tomar consciência do mundo, diz-se assim, quando começa a ter juízo, então começa a perguntar por quê. Se algum de vocês aqui é pai de família e tem pelo menos um filho já de 5, 6 anos, deve se lembrar que ele, quando começou a falar, quando começou a tomar consciência do mundo, então começou a perguntar por quê? Por que isto? Por que aquilo? E às vezes os adultos não encontram respostas, ou encontram respostas, mas encontram respostas de adultos, que possivelmente a criança não entende, nem compreende, nem sabe. E até talvez por isso a criança continua perguntando: por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E assim, então, o filósofo também realiza sempre essa atividade. Por quê? Me permitam aqui um certo parênteses, apenas para dizer que os estudantes de teologia, aqueles que se formam para ministros religiosos, sacerdotes, pastores, teólogos, enfim, eles dizem que este perguntar próprio do ser humano, é próprio do ser humano. Se a gente pudesse definir o ser humano desde esse eterno perguntar, o permanente perguntar, o constante perguntar, seria a pergunta, seria aquele que pergunta. Então, diz-se, desde a antropologia da pergunta, o ser humano se define como aquele que pergunta. E Martin Heidegger, ao estruturar este fenômeno do perguntar, ele disse: esse perguntar está constituído de outros 3 elementos, que seria assim: quem pergunta, que pergunta, como pergunta e a quem pergunta. E aqui, claro, entra um exercício filosófico
um exercício, diríamos assim, transcendental, que nós explicaremos mais adiante, e só deixo esta ilustração apenas para, diríamos assim, esclarecer mais essa questão do perguntar e do porquê, e do filósofo que sempre está querendo saber. Aristóteles dizia que querer conhecer, ou esse desejo de saber, é algo natural no ser humano. Nós diríamos aqui, é algo que o define. O ser humano é aquele que pergunta. E assim, então, o filósofo que assume esta definição etimológica de filosofia enquanto manifestação teórica, ele se realiza muito mais como aquele que pergunta, o que permanece perguntando, o que sempre pergunta, que aquele que de alguma maneira vai obter respostas. Quando o filósofo pergunta e encontra uma certa resposta, ou diante de uma questão encontra uma solução, então, se o filosofar, avança. E eu diria assim, essa é uma impressão minha, parece que quando encontra a solução, quando encontra uma resposta, ele fica meio frustrado. Fica frustrado porque como se já tivesse aí concluído seu trabalho. Como se aquilo a que se dedica, que seria esse ofício de perguntar, de querer saber, esse desejo permanente de saber, com uma resposta como se tivesse concluído. E, na verdade, disse Sócrates, que esse exercício de perguntar, de questionar, de querer saber, o levou a exprimir aquela frase de sua experiência. Bom, só sei que nada sei. E este saber que nada se sabe, não é que não saiba nada. Claro, todos os contemporâneos de Sócrates sabiam que ele sabia muito. E Sócrates também sabia que sabia muitas coisas. Mas por que então, como filósofo, ao cultivar a sabedoria, ele diz, só sei que nada sei? Porque precisamente a atitude filosófica do perguntar, quando consegue dar uma resposta, compreende muito mais o que falta por saber, compreende muito mais que ignora extremamente mais que aquilo que conseguiu saber. Ou seja, cada resposta lhe abre um horizonte maior à sua ignorância. E nesse sentido, então, claro, como digo, quem assume a filosofia como, com sua definição etimológica de amor pela sabedoria, então ele toma essa atitude de um permanente querer saber, de um permanente perguntar, e, claro, há uma permanente insatisfação naquilo que vai conseguindo como respostas, como soluções. Na verdade, esta atitude filosófica não é própria apenas do filósofo, é própria do ser humano. E dizia Antônio Gramsci, dizia também Karl Popper, e dizia muitos outros, que, claro, todo ser humano é filósofo nesse sentido. Karl Popper chegava a dizer, uns mais e outros menos, mas todo ser humano é filósofo. É nesse sentido que nós estamos colocando como essa permanente atitude de perguntar, essa permanente atitude de interrogar, que traduz uma necessidade, um profundo desejo natural de saber, como dizia Aristóteles.
O que quero sublinhar aqui também, quando falo desta definição etimológica, é que a gente deve sair ao encontro, quando definimos, ou quando tentamos definir a filosofia, sair ao encontro de todos aqueles textos e de todos aqueles professores de filosofia que colocam nos alunos a dificuldade de minimamente saber o que é filosofia. Parecesse como se ninguém se pusesse de acordo ao definir a filosofia. Chega-se a te dizer assim, não, cada filósofo tem sua própria definição, no seu próprio filosofar, cada um pensa diferente. Cada um, inclusive, produz ou entende a filosofia com definições que se contrapõem, que se chegam a contradizer. Pois eu, pessoalmente, digo que não. Digo absolutamente que não. Eu posso pensar em Tales de Mileto, aquele ao qual se atribui a origem da filosofia, e que se lhe poderia aplicar esta definição etimológica. Ele queria saber, ele desejava saber, ele perguntou por saber, e ele procurava verdadeiramente a raiz da realidade. Não vou entrar agora a explicitar Tales de Mileto, que não interessa aqui, mas apenas a atitude dele. E essa atitude nos leva a dizer que ele entendia também etimologicamente a filosofia como amor pela sabedoria. Mas e se pensássemos, por exemplo, já falei de Sócrates, mas podemos pensar em Aristóteles, podemos pensar em Platão, podemos pensar em Santo Agostinho, podemos pensar em Tomás de Aquino, podemos pensar em Descartes, podemos pensar em Hegel, em Marx, podemos pensar em Jürgen Habermas. Quer dizer, naqueles filósofos que fizeram época e que construíram sistemas e que conseguiram fazer andar o pensamento, diríamos assim, contemporâneo à sua realidade, todos eles, com toda certeza, eu pelo menos nunca li nada que eles dissessem que a filosofia, enquanto amor pela sabedoria, estaria, de certo modo, errada, não seria uma definição adequada, estaria incompleta ou era apenas um rascunho de tentativa de identificar essa atividade que se denomina de filosofia. Não, a definição da filosofia, ela não se contradiz na história da filosofia. Pelo menos desde este ponto de vista de sua definição etimológica, podemos dizer tranquilamente que todos, de certo modo, estão conformes em entender a filosofia como amor pela sabedoria. O segundo conceito que eu trouxe aqui como exemplo de teoria, como exemplo privilegiado da teoria, é o que eu denomino aqui uma definição técnica. E aqui entendo por definição técnica algo assim como entender a filosofia como ciência. Eu sei que estou cometendo possivelmente uma heresia e muitos professores de filosofia estarão escandalizados porque estou tentando dizer que a filosofia é uma ciência. Eu quero dizer que dizer a filosofia na sua definição técnica que é uma ciência, eu digo que é entendê-la como um saber sistematizado, um saber necessário e um saber com valor universal, claro, obtido
construído mediante um método. E qual é este método específico da filosofia? Eu digo, todos os filósofos estão conformes que este método é um método transcendental. Bom, eu digo que esta definição de que a filosofia é uma ciência, pelo menos, vem desde Aristóteles. Aristóteles dizia que é a ciência dos primeiros princípios e das primeiras causas. Então, vejam, desde Aristóteles para cá, ela é, de certo modo, definida como uma ciência. Mas quando que propriamente, pelo menos segundo os estudos que eu fiz, ou a pesquisa que eu fiz, quando ela entrou propriamente em crises como ciência? Quando que as outras ciências lhe reclamaram que mostrasse suas credenciais, sua carteira de identidade, nessa reunião de todas as outras ciências, nesse concílio de ciências, nesse congresso das outras ciências, nessa aparição de outras ciências que verdadeiramente se apresentavam de caráter científico, empírico, como ciências exatas, como precisas, como úteis, como práticas, e que tinham um método de comprovação. Bom, eu digo que assim que o peso forte dessa crítica foi no século XVII, porque se você pega uma história da ciência, evidentemente a nível de história eurocêntrica, você vai ver que o século XVII é conhecido como o século da ciência. E até aquela hora, por exemplo, a física, que não tinha aparecido assim como ciência, era a filosofia da natureza. E outras disciplinas que não tinham, de certo modo, encontrado seu lugar e se separado propriamente desse caráter filosófico. Então, por exemplo, a química. Então, foram se separando. E então, quando apresentaram suas credenciais de ciência exata, ciência precisa, ciência útil, ciências naturais, etc., disseram aí, bom, como é que a filosofia é ciência? E então, claro, aqui nós colocamos, diríamos assim, perguntando-nos se se lhe reclama à filosofia o caráter de ciência, então devemos dizer, minimamente, claro, o que caracteriza uma ciência? Quais são, de certo modo, as condições para que algo passe com caráter de ciência, com caráter científico? E nós colocamos, primeiro, a definição do conceito de ciência, de qualquer ciência, e depois aplicado especificamente à filosofia. E estes critérios que nós colocamos foram 3. Ou seja, é um saber sistematizado, ou seja, pode-se construir uma visão completa da realidade, pode-se encontrar lógica nessa construção dessa visão da realidade, pode-se encontrar coerência e pode-se encontrar uma gramática conceitual
que não é nem contraditória, nem de certo modo agressiva à razão. E neste sentido, então, podemos falar de, por exemplo, será que a visão aristotélica da realidade, ela não pode ser sistematizada? Claro que sim. Podemos falar da filosofia de Platão. Ela não se consegue sistematizar seu pensamento. Podemos falar de Tomás de Aquino, com com toda a crítica que se faz à filosofia medieval, perguntando-se se ela é verdadeira filosofia ou é teologia, mas vamos assumi-la com caráter filosófico e dizer: o tomismo não tem um sistema coerente? É uma lógica, é uma afirmação, é uma visão de mundo que não repugna a razão. E assim podemos ir ao cartesianismo, podemos ir ao hegelianismo, podemos ir ao marxismo, ao existencialismo, à fenomenologia, ou ao que atualmente se fala da filosofia analítica da linguagem, ou da comunidade ideal de comunicação na ética do discurso. Todos esses filósofos, claro, que são possíveis de ser sistematizados. Outra coisa seria, vamos dizer assim, por exemplo, de Hegel, que uma vez apresentado o sistema, é passível de críticas. Olha, falhou aqui, porque aquilo não resolveu bem, porque aqui há um vazio, porque aqui não conseguiu fazer a ponte, enfim. Mas dentro do sistema, pelo menos todos aqueles que eu estudei e que eram hegelianos, dizem: o sistema como um todo pode ser criticado de fora, mas dentro, se a gente acompanha seu desenvolvimento, ele é coerente. Ele como sistema, como visão de mundo integrada, ele é coerente. Então digo, a filosofia, ela reúne, enquanto ciência, este critério de sistematização. Ao longo da história da filosofia, ela é sistemática. E esse é o primeiro critério para definir uma ciência. Qualquer ciência é um saber sistematizado. O segundo critério que se exige para qualquer saber que tenha característica de ciência seria que é um saber necessário. E sabemos, sobretudo atualmente, não apenas em Brasil, mas no mundo inteiro, que a filosofia passa por algo inútil, passa por algo desnecessário, passa por algo que não é prático, passa por algo que aparentemente não produz nada, passa por algo que estudá-lo é como se fosse uma perda de tempo. E eu quero dizer que não. Eu quero dizer que esse critério que se lhe exige a qualquer ciência de sua utilidade, a filosofia também é necessária. Ou seja, há um critério de que ela sai ao encontro de necessidades. Ou seja, é um saber necessário. Só que é um saber necessário que, direi porque mais na frente, ela ultrapassa, de certo modo, a mera praticidade imediata. Ela ultrapassa, de certo modo, aquela utilidade do momento. E afundando mais, diríamos assim, que chega a ser útil sobre o aparentemente inútil do ser humano. Mas cobrindo
identidade inútil com a qual se encontra o ser humano, saindo ao encontro de exatamente essas questões aparentemente inúteis, aí reside uma de suas necessidades. Mas aqui, em nossa teoria do conhecimento e puxando para a nossa disciplina, queremos dizer tranquilamente, enquanto saber necessário, ela sai ao encontro do fundamento de todas as afirmações da ciência. Ou seja, qual é o fundamento delas? Qual é a sua raiz delas? Não apenas dizer que 2 e 2 são 4. Não apenas dizer que realiza um exercício aritmético, matemático. Não. A questão é eu ser o fundamento do número, ser o fundamento do contar, ser o fundamento de medida, ser o fundamento de uma numeração, ser o fundamento de uma sequência, ser o fundamento de um antes e depois. Esta é a questão. Exemplo desta utilidade no fundamento da ciência seria, por exemplo, perguntar-se de onde veio a utilidade do zero. Zero. De onde veio? Ou seja, como é que apareceu o zero? E já Schelling, estudando Hegel, ele dizia no seu processo lógica. Todo mundo sabe que Hegel parte do ser, claro, ser, nada, devir. Ser, nada, devir. Então, Schelling dizia, afirmar o ser, tudo bem, afirmar o ser, nada contra. Afirmar o devir enquanto movimento de mudança, enquanto movimento de transformação, ou como dizia Raul Seixas, nessa metamorfose ambulante, nessa permanente mudança, tudo bem. Mas e o conceito do nada, de onde foi que Hegel o tirou? De onde? E claro, ninguém pode negar que essa inutilidade do zero, esse sistema decimal que, chegando ao 9, repete o início e acrescenta o zero, ou que na operação matemática inclui o zero, então, claro, ela sai ao encontro de uma utilidade, mas evidentemente com seu caráter questionador, à procura de esclarecer os fundamentos da ciência. Que, de certo modo, como dizia meu professor Henrique Dussel, parece que o cientista não se dedica muito ou não lhe cria problemas essa questão de procurar a fundamentação de suas afirmações. E estas, entre outras coisas, são as tarefas do filósofo. Bom, poderíamos dizer muita coisa sobre esse saber necessário da filosofia, que também junta, porque falaríamos das questões existenciais, dos valores humanos, como dizia, por exemplo, Jesus de Nazaré. Não, claro que temos que procurarnos porque todos comam. E neste momento de pandemia, e neste momento de desemprego, neste momento de que parece que todo mundo está ficando sem trabalho, sem meios de sobrevivência, parece que
Bom, o importante, claro, é comer. E ninguém tem dúvida disto. O primeiro é comer que ser cristão, diziam os medievais. Mas devemos lembrar que em determinado momento, quando você tem essa necessidade satisfeita, precisa de outras coisas. E Jesus dizia, não só de pão vive o homem, não só de pão vive o ser humano. Ou seja, há outras coisas. E nesse sentido, então, nós dizemos, claro, este matutar do sertanejo, esta contemplação da vida é exatamente esta aparente inutilidade que procura o fundamento do saber sobre o mundo do próprio ser humano. E, entre outras coisas, dizíamos, esta seria sua necessidade. Ou seja, a filosofia também se apresenta cobrindo este critério que se lhe exige a qualquer ciência como um saber necessário. Então, a filosofia, claro, seria extremamente absurdo que desde o século VI antes de Cristo até agora conseguiu passar por tantos séculos e que, por exemplo, se dissesse que a filosofia não tem nenhuma utilidade para a humanidade e que a humanidade poderia desfazer-se dela com a maior tranquilidade. Seria, eu diria, a negação da própria humanidade. Se nós dissemos que somos animais humanos ou animais racionais, e essa é nossa identidade, então eu digo, a necessidade da filosofia é explicitar essa necessidade de que nós nos devemos realizar como seres humanos. Essa é uma inutilidade? Imagino, evidentemente, que não. Esse é o saber necessário. É necessário que um animal humano saiba o que significa desenvolver sua humanidade e não ficar apenas com a animalidade. Não pode ficar com apenas seu desenvolvimento biológico, seu desenvolvimento corporal, que o identifica, evidentemente, com uma res extensa, como dizia Descartes. É necessário juntar a res cogitans e essa unidade que dá ao animal humano, que dá à humanidade, que deve ser pensada como um saber necessário. Bom, poderíamos dizer muitas mais coisas, mas a filosofia reúne também este critério exigido a qualquer ciência de ser um saber necessário. E dizemos, para fechar esta aula, que o outro critério que se lhe exige à ciência, para ter caráter científico, é o valor universal. Ou seja, que o que nós dizemos aqui pode valer para o Japão, pode valer para a China, pode valer para qualquer geografia do planeta. E considero que sim, que, por exemplo, o princípio de não contradição, claro que vale. O princípio de identidade, claro que vale a nível universal. Mas o que eu queria colocar aqui é que a filosofia, ela procura o fundamento da realidade enquanto tal, na sua totalidade, e por isso se torna universal. Vamos a dizer aqui rapidamente, para fechar nossa aula, pensemos no primeiro que é reconhecido como filósofo, Tales de Mileto. Qual foi a atividade como filósofo que ele procurou? Encontrar a raiz da realidade, aquele ponto onde a realidade se explica enquanto tal na sua totalidade. E naquele momento, nesse momento, vamos chamar assim, primitivo, primeiro, ele disse, é água. A água é que constitui a raiz da realidade enquanto tal na sua totalidade.
Se estivéssemos dando aulas para os químicos, possivelmente a gente começaria a dizer, olha, não estava tão errado Tales de Mileto, porque o planeta é 70% de água, nosso corpo tem a semelhança e a imagem do planeta é 70% de água, e também diríamos, a humanidade quando procura vida, então o sinal de que há vida nesse lugar é água. Então, mas nós não somos químicos, nós estamos sendo filósofos. E então, o que Tales de Mileto? Um químico poderia dizer assim, bom, exatamente esse elemento água, que tudo bem, tentou explicar, e já vimos o tanto por cento. Mas nós não somos químicos, nós estamos fazendo exercício filosófico. E o que estava procurando Tales de Mileto no sentido desse valor universal que nós lhe exigimos à filosofia como ciência? Estava querendo explicar a realidade enquanto tal na sua totalidade, e ele encontrou que o princípio dessa realidade, o ponto de partida dessa realidade, o fundamento dessa realidade, vejam, 7 séculos antes de Cristo, dizem, esse princípio, esse ponto de partida, esse começo, isso que faz tudo e que constitui todo é água. Como princípio, não como elemento químico, como princípio. E claro, então, aqui nós encerramos nossa aula.